Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui dar os nossos passos de fé. Como começar bem um novo ano? No livro de Deuteronômio, capítulo 26, no versículo do 1 ao 11, narra a história em que Deus, ele chama o povo e fala com eles antes deles entrarem na Terra Prometida. Eles estavam para entrar na Terra Prometida e Deus antes chama e começa a dar orientações. Sabe, no meu ponto de vista, a Terra Prometida aqui são os dias, os meses, as semanas, as horas, os minutos, os segundos de 2023. Dentro de um olhar simbólico de que 2023 é um tempo de Deus na minha vida, na sua vida, na minha família, na sua família, na minha empresa, na sua empresa, no meu emprego, no seu emprego, nas minhas ocupações, nas suas ocupações. Então, a ideia é que se estamos entrando em um novo ano, então o que eu preciso levar comigo para experimentar o que está lá no versículo 11 do capítulo 26 de Deuteronômio? O que está escrito lá? Ele diz assim: vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Olha só, o povo então estava para festejar, comemorar tudo aquilo que Deus havia feito de bom, ou tudo aquilo que Deus estava para fazer para com eles e suas famílias. Então, no versículo 1 e 2, nós podemos começar a entender alguns princípios que devem então nortear a nossa caminhada para que a bênção de Deus esteja sobre nós neste novo ano. Então, versículo 1 e 2 diz assim: quando vocês estiverem entrando na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecido, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, e ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, seu Deus, escolher para a habitação do seu nome e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião: declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. Então aqui você já vê alguns princípios, ou o primeiro princípio dado por Deus para experimentar tudo de bom que Deus tem preparado para cada um de nós. Primeiro princípio: examine quais são as suas prioridades. Deus fala aqui de, assim que entrar na terra, tomar os primeiros frutos. Primeiros frutos aqui nos dá a entender que são as prioridades que nós temos que considerar. As primícias são as prioridades, os primeiros frutos. Então, examinar quais são as suas prioridades, quais são os seus valores. Ou seja, nós precisamos estar sempre examinando, nos reexaminando o que vem primeiro na nossa vida. O que o versículo 1 e 2 mostra, ao falar sobre as primícias, é que há uma prioridade que eu preciso considerar. Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro em tudo na nossa vida, nas decisões, nas escolhas, em tudo que fizer. Então, o primeiro princípio é examinar quais são as nossas prioridades. E aqui mostra que Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. Os primeiros frutos nos fala sobre considerar Deus em primeiro lugar. O segundo princípio, ele fala sobre entregar sempre o melhor para Deus. Então, tomar das primícias e oferecer a Deus significa dizer oferecer o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa vida, o melhor de tudo. Porque a espiritualidade verdadeira, ela é marcada pela entrega do nosso melhor para Deus. Não é uma questão financeira, não é uma questão de dinheiro, mas uma questão espiritual, o quanto nós consideramos Deus e oferecemos a Ele o melhor, entregamos a Ele o melhor que nós temos. Terceiro princípio: reconhecer os feitos de Deus. Você observa que o povo recolheu os primeiros frutos. Deus orientou que eles fossem ao sacerdote e, ao chegar ao sacerdote, eles deveriam dizer: olha, aqui estão os primeiros frutos, como
nós trouxemos e oferecemos ao Senhor seu Deus e entramos na terra como o Senhor seu Deus nos havia prometido, que nos daria. Então, reconhecer os feitos de Deus, saber que é Deus que faz, é Deus que realiza, não sou eu, é Deus que me capacita, não sou eu que me capacito, é entender os valores de Deus e os seus feitos, a ação de Deus na nossa vida. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, tudo veio de Deus. Deus nos entregou tudo. Esse é o terceiro princípio, reconhecer os feitos de Deus na nossa vida. Quarto princípio, o culto constante diário, que significa você está dirigindo, você está em casa, você está no trabalho e você ali confessa: poxa, Deus está comigo, Deus está na minha vida, Deus está à frente de tudo. Eu não dou um passo sem que o Senhor esteja comigo. Quer dizer, isso é um culto constante diário. Você está em sintonia com Deus, mesmo trabalhando, mesmo nas suas atividades cotidianas, você tem um relacionamento com Deus, seja em pensamento, seja falando com Ele, é o culto constante e diário. Quinto princípio é ser agradecido pelos livramentos que Deus ele nos deu. Lá no versículo 6 ao 8 diz assim: mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, o Deus de nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento e a nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Por isso o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Quer dizer, reconhecer que Deus ele nos livra e sempre nos livrará. Quantas situações Deus te livrou no ano de 2022? Acidentes, violência, que você nem mesmo tem noção de que possa ter corrido esse perigo. E Deus livrou, Deus te protegeu. Então, ser agradecido, porque o nosso Deus é o Deus de proteção, é o Deus de provisão e é o Deus de prosperidade. E o sexto e último princípio que nós encontramos aqui é crer na providência e na abundância de Deus. Porque no final, você vai ver e vai desfrutar de todos os benefícios, você vai desfrutar com alegria de tudo que Deus ele fez por você, como diz lá no versículo 11, vou repetir, ele diz: vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Então, comece o ano de 2023 colocando Deus em primeiro lugar, entregando a Ele o melhor de você, o melhor do seu tempo, reconhecendo os feitos dEle, a ação dEle na sua vida, falando com Deus, ser agradecido por tudo e saber que Ele tem te livrado e no final Ele vai prover para você tudo o que você necessita e muito mais, tá bom? Que você tenha um 2023 muito abençoado por Deus. Até o próximo vídeo.